Estamos um pouco atrasados, mas o vídeo da semana está saindo. Hoje a gente vai fazer um vídeo... Eu não vou falar diferentão, não, que não vai ser diferentão, porque não tem essa pretensão de ser diferentão, não. Mas acho que uma coisa que a gente sempre fala, né, Tati? Diga oi, Tati. Pra não ficar num grande monólogo insuportável no começo. Oi. Uma coisa que a gente sempre fala é sobre como o mundo é complexo, como as coisas são complexas, né? E aí, às vezes, eu sinto um pouco a necessidade, aliás, é uma coisa que me acomete muito. Gostei de usar acomete, de olhar para o mundo com um olhar um pouco mais ingênuo, quase uma sensação meio daquela criança que diz que o rei está nu, sabe? De perguntar algumas obviedades e fazer perguntas ingênuas. Oh, não. Passaram por ingênuas essas perguntas, mas acho que deu para entender. Bom, antes de tudo, eu quero dizer que se você gosta dos nossos vídeos, se você gosta do nosso canal, você podia considerar curtir esse vídeo, se inscrever no canal, quem sabe fazer um apoinho pra gente. Você pode apoiar pelo Catarse, você pode apoiar fazendo um Pix, você pode fazer um valeu demais aí vendo esse vídeo, mas se você se inscrever, curtir o vídeo, mandar pros amiguinhos, já ajuda bastante também. Então, depois dessa parte que eu tenho que fazer, por questões bastante complexas, a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu, às vezes, olho para o mundo e tem algumas perguntas bastante básicas. Sabe que sensação que é, Tati? É uma sensação meio Greta. Isso entendi. Greta Thunberg. Você entendeu? Claro. É uma sensação meio Greta, assim, tipo, how dare you, sabe? Tipo assim, mano, como que vocês não veem o óbvio? A primeira pergunta que eu sempre parto é: por que que a gente acha normal que a gente produza tanta comida e que tem a gente passando fome? Aí é isso, aí eu sei que quando eu falo esse tipo de coisa, as pessoas falam, não, veja bem, a distribuição da riqueza, e tem uma explicação complexa, que não é disso que se trata. Eu sei essas explicações, sei a explicação, inclusive, com algumas vertentes ideológicas diferentes disso, mas é antes disso, sabe? É a sensação, aquela sensação da criança, que acho que você relatou isso, né, do seu sobrinho, né, Tati? Eu acho que a gente, conforme vai ficando adulta e tal, vai crescendo, não precisa nem ficar adulta, a gente perde um olhar de espanto diante das coisas do mundo que as crianças têm. Você tá vendo uma pessoa sentada na porta de um restaurante, de uma padaria, pedindo comida. E você passa meio batido, ou então responde meio constrangidamente, assim, de eu não tenho, desculpa e tal, né? Você pode até se incomodar com aquela visão, espero que se incomode, mas você não faz aquela pergunta que uma criança, no caso foi meu sobrinho, mas tem relatos, enfim, de várias crianças que olham para isso e falam, mas por que ela não tem o que comer? Ou, como assim ela não tem casa? Sabe essas perguntas que são perguntas muito elementares e que uma criança faz com maior tranquilidade porque ela ainda não normalizou um conjunto de coisas que a gente, com o passar do tempo, com os boletos para pagar e tal, a gente acha isso faz parte da vida. E você pode daí ter, como você falou, 208 explicações diferentes, mais complexas, menos complexas, mais individualistas, menos individualistas, mais à direita, mais à esquerda, mas o lance é que a gente não faz mais a pergunta. E existe uma necessidade, eu acho, Ana, da gente voltar a fazer essas perguntas óbvias, porque elas indicam uma desnaturalização de coisas que não eram para ser naturais pra gente. Uma desautomatização. A gente entra sempre num modo automático de compreensão do mundo, seja por que viés seja, não importa, aqui nesse caso todo mundo conhece o nosso viés, mas o princípio do pensamento está sempre na pergunta, e o tipo de pergunta que a gente faz tem se tornado cada vez mais confuso, né? Mais complexo. Mas eu acho que a gente precisa retomar justamente um pouco desse espanto.
ponto, né? Eu acho que a pergunta é ingênua muito entre aspas, porque elas são perguntas fundantes do pensamento. Essas perguntas mais ingênuas, elas indicam que a gente compreende que o mundo tal qual ele se apresenta pra gente, ele não é assim por uma dádiva divina. Ele não é assim por uma questão da natureza. Ele é assim, tem a criança pedindo comida, tem a pessoa mexendo nos ossos, pessoas sem casa, sem terra, tem gente passando fome mesmo com desperdício brutal de grãos, de alimentos e tal. As coisas estão assim porque existe uma ordem construída em cima de certos princípios e a gente acha que esses princípios são naturais e eles não são naturais. Você fazer a pergunta que parece mais tola, na verdade, é o início do desmonte dessa naturalização daquilo que não é natural. Você sabe que eu lembrei por que eu entrei nessa pira? Que já faz umas semanas, como a gente atrasou, e eu tinha já te falado algumas semanas. Eu tava ouvindo um dos podcasts que eu estava ouvindo e era sobre a guerra na Ucrânia. E aí eles estavam conversando sobre o tipo de bomba que está sendo usado. E eles estavam usando um termo que eu não vou saber se é esse exatamente o termo que eles estavam usando, mas era um termo assim, armas desumanas. E aí, bicho, eu dei uma parada e falei, gente, como que a gente acha normal usar um termo armas desumanas que na verdade é uma redundância? A arma é um negócio que serve pra matar gente, já é desumano em si. Aí você vai classificar, não, essa arma é mais humana, porque, sei lá, ela mata com menos crueldade. Me deu um negócio. Sabe, assim, me deu um negócio, assim, que daí eu entrei nessa de questionar, eu falei assim, gente, mas por que tem guerra? Por que tem fome? Por que tem miséria, sabe? Por que os 4 cavaleiros do Apocalipse existem? Tem uma hora que não dá pra se conformar com a resposta, porque o mundo é assim, e nem com a resposta mais complexa de que, veja bem, a luta de classes, e nem com as respostas mais toscas do tipo, ele não tem comida porque ele não se esforçou o suficiente. Eu começo a virar e falar assim, por que existe propriedade privada? E por que todo mundo acha normal? Por que existe dinheiro? Por que a gente acha tão normal que a gente tenha dinheiro, sabe? Tem uma moeda de troca, sendo que tudo vem da terra e do trabalho humano e que todo mundo, teoricamente, está trabalhando aí. Por que não é todo... Ou por que é necessário trabalhar para sobreviver? Para ter uma vida, você precisa ter um trabalho. Exatamente, por que a gente tem que trabalhar? Então, mas aí eu vou fazer uma comparação com um termo que é da filosofia e muito usado na matemática, que eu aprendi por via da matemática, não da filosofia. São os axiomas, né? Os axiomas são princípios que são, de alguma maneira, autoexplicativos. Eu acho que eles são como se fossem dogmas, assim. Então, por exemplo, se 2 coisas são iguais a uma terceira, essas 2 coisas são iguais entre si. Ou, por um ponto, passam infinitas retas. Ou 3 pontos determinam um único plano. Toda geometria euclidiana se fundamenta em alguns axiomas, como esse do plano, 2 retas paralelas, enfim. Não vou entrar aqui porque eu posso falar muitas bobagens matemáticas. Mas todo o universo da geometria, que descreve um conjunto de coisas, nasce a partir desses axiomas. Esses axiomas, eles não são elementos demonstráveis. É diferente de um teorema que tem todo um passo a passo para você demonstrar a verdade daquilo. Num axioma isso não acontece, porque ele é a própria verdade fundante. E eu acho que socialmente a gente tem uns axiomas. Por exemplo, a propriedade privada dentro do mundo da gente é uma espécie de axioma. Não, inclusive tem algumas teorias que dizem que é um direito natural. É um direito natural. Aí você olha e fala, veja bem, talvez não seja assim. Porque mesmo na matemática, que é essa coisa aparentemente mais precisa, mais exata e tal, existem matemáticas, existem outras formas, outras geometrias não euclidianas, por exemplo, que partem de outros axiomas, tipo, 2 retas paralelas sim se encontram num ponto no infinito, sei lá. Não sei quais são essas, eu não estudo isso, que fique claro antes de alguém comentar isso. Mas é possível você construir outros edifícios matemáticos caso você questione ou modifique os axiomas, os pontos de estruturação desse pensamento. Então,
Então, essas perguntas mais ingênuas parecem bobas, do tipo, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, é um axioma da filosofia. Se alguém pega e fala, uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo, você constrói todo um outro universo de pensamento, porque você faz uma modificação nessa estrutura básica, radical, de alguma maneira, né? Que é a raiz desse universo do pensamento. Toda a lógica da nossa sociedade fundamenta-se na propriedade, no trabalho. Se você olha e fala, peraí, mas e se o trabalho não for um axioma de um mundo utópico nosso? Se a propriedade privada não é o fundamento? E você vai construindo de outro jeito, né? Não, e aí a outra pergunta que o povo pira, aí o povo pira, porque daí parece que eu sou satanista, entendeu? Quando eu olho e falo, por que se a gente mora em casas e se organiza em famílias? Pois é. Não é um questionamento, é a família, patriarcal, não. É bem antes, assim. Por que família é a célula? E aí, gente, eu sei a família, é a célula, porque. Eu entendi, eu sei essas explicações todas. Mas por quê? E se a gente organizasse de outro jeito, o que acontecia? Nessas piras da matemática, sabe que pira que eu entro às vezes? Agora você sente, tipo, que a gente só usa, é muito infantil, que a gente só usa a medida decimal porque a gente tem 10 dedos. Mas é isso mesmo, não é? Não sei, mas eu entro no. Nunca fui pesquisar falar. E se a gente tivesse 12 dedos, aí seria do decimal? E aí a tabuada do 12 ia ser muito mais fácil? E que impacto que isso teria no mundo? Existem sistemas com base 20, sabia? Que conta os dedos dos pés, por exemplo. E aí, se a gente começa a desconstruir as coisas, a gente fala, nossa, assim, a gente tá num mundo que de fato é um produto de como a gente chegou até aqui, sabe assim? E desnaturalizar essas coisas fazem a gente fazer essas perguntas que são importantes mesmo. O problema é que a gente chega num grau de burrice, que eu tenho certeza que vai ter um monte de comentário aqui dizendo por que a propriedade privada, defendendo a propriedade. Ninguém tá atacando, gente. A gente sabe que existe a propriedade privada, não sei o quê, mas por quê? O que as pessoas não percebem é que o fato da gente constatar que tudo bem, nós temos um mundo que se fundamenta no trabalho, a gente precisa trabalhar para sobreviver, que as pessoas têm propriedade privada, que a gente luta para ter, sei lá, casa própria e etc. Que o fato da gente constatar isso não quer dizer que eu não deva perguntar sobre a origem disso, sobre a justiça disso, sobre se isso é belo, bom e justo e verdadeiro. É assim, eu sei que o mundo é assim, não precisa você me falar. O que eu quero saber é, isso é natural? Porque a gente toma como natural aquilo que é construído culturalmente, construído historicamente. E essa é a grande perversidade do sistema, né? Fazer você acreditar que uma coisa que foi construída não foi construída, estava lá desde tempos imemoriais. Não é verdade isso. As coisas são construídas com base nesses axiomas sociais, eu diria. Então, quando você, de fato, começa a exercitar um pensamento crítico, é fundamental você ter esse olhar infantil, esse olhar um pouco, mas espera aí, como que isso começou? Isso começou quando? De que jeito? Isso não quer dizer uma negação da realidade. Isso significa simplesmente que a gente está exercendo um direito fundamental, a consciência de onde a gente está e de por que as coisas são como elas são. Então, antes de formular as respostas complexas, cheias de nuances que a gente acha que é fundamental que elas sejam formuladas, porque o mundo não é binário, não é simplão assim, tem um lugar em que as coisas têm que ser simples, que é a nossa pergunta, é chegar na raiz. A pergunta é chegar ao básico, ao elementar, aquilo que soa óbvio, como você deu o exemplo da arma. Existe alguma arma que não seja desumana? Existe alguma arma boa? É uma pergunta óbvia, mas a gente está em tempos, me parece, em que o óbvio é o mais surpreendente, né? Quando a gente faz essas perguntas óbvias, questionando esses axiomas aí, achei chique essa palavra, a gente pode contemplar a possibilidade de outras organizações possíveis, que eu não tô nem dizendo que são melhores ou piores, porque eu acho que só organizando para saber, mas outras organizações, que essa aqui não é a única organização possível, essa aqui não é o único modo de viver possível, isso aqui não é o único jeito de se organizar socialmente, afetivamente, culturalmente, tem vários outros jeitos, assim. Para mim é mais isso,
assim, eu sempre fujo pro campo do imaginário, né? Tipo, nossa, como seria o mundo? Como seria o mundo se não tivesse dinheiro? Como seria o mundo se não tivesse propriedade privada? Que tipo de ser humano seríamos? Que tipo de relações teríamos? Que tipo de relações a gente estabeleceria se não tivesse família e a predominância da família sobre todas as relações e dos vínculos familiares sanguíneos? Então tem uma coisa interessante nisso, que é essa imaginação que você tem, pode ser dada por uma abertura que a gente dê a diferenças. Porque existem sim sociedades, existem relatos históricos, existem comunidades que são organizadas de uma maneira completamente diferente da nossa hegemônica, que se deu como natural e que a gente ou desconhece ou ignora. Para variar, né, Ana? Eu vou sempre chegar à mesma conclusão de que a gente precisa ampliar o nosso senso de diferença e o nosso senso de alteridade. Quando você ouve, por exemplo, o professor Kabengele contando como se organizava a comunidade, a aldeia dele no Congo, como que se trata o luto, como se trata a propriedade, como se trata a família, você olha e fala, porra, tem alguma coisa aí que a gente, europeizado, centrado, sabe, no homem branco e tudo mais, a gente acaba perdendo essas outras experiências que podem ser absolutamente inspiradoras de uma visão outra, de uma visão de passado e uma visão de futuro absolutamente diversas, né? Assim como existem outros sistemas de contagem. Andei lendo umas coisas sobre etnomatemática, que são esses estudos de como comunidades outras, indígenas, por exemplo, se relacionam com a noção de número e de contagens, etc. E é um universo paralelo pra gente que acha que o número é uma dádiva da natureza, não entender que nem mesmo isso que é tão puro quanto a linguagem matemática, na verdade tem 1000 variações que constroem outros mundos. Eu acho que para encerrar o vídeo a gente podia perguntar, vocês podiam escrever aí, que pergunta inocente que você se faz sempre? Se você se pega algum momento nesse espanto, assim, sabe? Que você ouve armas desumanas. Fala, ué...